Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Eu tinha 31 anos quando aconteceu. Depois do divórcio, não queria mais ter contato com ninguém, então encontrei este anúncio online de uma pequena casa para alugar em uma região remota na Virgínia Ocidental. O anúncio dizia: isolada e tranquila, aluguel barato, sem vizinhos por 800 metros. Perfeito. As fotos não eram exatamente animadoras. A casa parecia ter sobrevivido a uma guerra. A tinta descascava, a varanda estava tão afundada que parecia que mais um inverno poderia acabar com ela. Mas honestamente, naquele momento, eu não me importava. Eu teria pegado um barraco, contanto que ninguém falasse comigo. A viagem foi bem mais longa do que eu esperava. O GPS me levou por aquelas estradas de cascalho intermináveis que serpenteavam como se tivessem sido projetadas por um bêbado. As árvores se comprimiam dos dois lados, grossas o suficiente para bloquear pedaços do céu. Então, parecia que eu estava dirigindo por um túnel que alguém esqueceu de acender. Quando finalmente parei, o lugar parecia ainda pior do que nas fotos. Mas aqui está a questão. O ar cheirava limpo, sem escapamento, sem lixo, apenas limpo. E tudo que eu conseguia ouvir era o zumbido das cigarras e um riacho em algum lugar ao longe. Pela primeira vez em meses, eu realmente pensei, talvez isso funcione. Então eu os vi. No mesmo dia, menos de 1 hora depois de chegar, eu estava apenas começando a tirar as caixas do caminhão quando notei movimentação na árvore. 3 pessoas estavam paradas ali me observando. Havia um homem mais velho, alto, magro, com uma barba que pendia até o peito como um pedaço de corda cinza, e 2 mulheres. Ambas eram finos, frágeis e quebráveis. Cabelos pendurados em mechas irregulares, como se tivessem sido cortados com uma tesoura cega. Eles estavam em linha reta, perfeitamente imóveis. Longe demais para que eu pudesse ver seus olhos, mas juro que o senti como calor na minha nuca. Então, como um idiota, tentei ser amigável, levantei a mão e gritei: "Olá!" Minha voz ecoou pelas colinas como se eu tivesse gritado em um cânion. Eles não acenaram de volta, não se moveram. Apenas ficaram ali tempo suficiente para fazer minha pele coçar. E então, sem dizer uma palavra, todos os 3 se viraram ao mesmo tempo e desapareceram nas árvores. Eu disse a mim mesmo: ok, estranho, mas as pessoas aqui provavelmente gostam de privacidade. É para isso que serve morar tão longe, certo? A primeira semana foi tranquila, pacífica até. Montei um pequeno escritório na sala da frente para trabalho remoto, comprei mantimentos na cidade mais próxima, a uns bons 30 minutos de carro, e me acomodei. Às vezes eu ouvia um cachorro latindo ao longe, ou um estampido de um rifle ecoando no cume acima de mim, mas principalmente eu via o vento passando pelas árvores. Então, o presente começou a aparecer. O primeiro não foi assustador, apenas estranho. Um pequeno maço de ervas amarrado com barbante no corrimão da varanda, como se alguém o tivesse deixado como um presente de boas-vindas. Cheirava menta e alguma outra coisa que não conseguia identificar. Imaginei que fosse algum gesto de um vizinho dos Apalaches e joguei-o na mesa da varanda. No dia seguinte, havia um pássaro morto nos degraus. Pescoço quebrado e limpo, penas alisadas, como se alguém tivesse passado um tempo arrumando-as. Isso me fez parar. Fiquei ali por muito tempo tentando me convencer de que algum animal tinha feito aquilo, embora tudo parecesse deliberado. No dia seguinte, encontrei um frasco de vidro com água turva dentro e o que pareciam dentes flutuando nela, dentes humanos. Naquela noite, arrastei uma cadeira pelo chão e a encostei embaixo da maçaneta antes de dormir.
Parecia ridículo, mas o silêncio naquela casa não parecia mais tranquilo. Parecia que estava ouvindo. 2 dias depois, eu estava voltando da cidade pouco antes do pôr do sol quando os vi novamente, parados bem no centro da estrada de cascalho, como se estivessem esperando. Reduzi bastante a velocidade. Abri um pouco a janela e forcei um sorriso. Vocês estão bem? O velho deu um passo à frente, fazendo barulho com as botas. Seu rosto parecia esculpido em carvalho, sulcos profundos, pele envelhecida, mas seus olhos não combinavam. Eram afiadas, vivas de uma forma que não combinava com o resto dele. Estávamos esperando por você, ele disse. Eu ri, porque o que mais você faz quando alguém diz algo assim pra você? Ele não riu, não biscou. Apenas repetiu no mesmo tom. Estávamos esperando por você. As mulheres atrás dele não se moveram, nem um tique. Fechei a janela e dirigi o último quilômetro com o coração batendo forte. Naquela noite, não dormi. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de lama na varanda. Pés descalços, pequenos como os de uma criança. Só que eu não tinha visto nenhuma criança por ali. Liguei para o xerife. Ele apareceu naquele SUV branco empoeirado. Deu uma caminhada lenta pela propriedade e deu de ombros. O príncipe pode ser velho, ele disse. Quando contei a ele sobre os potes e o pássaro, ele apenas me encarou por um segundo e disse: as pessoas aqui podem ser diferentes. Mantenha as portas trancadas. Então ele foi embora. 2 noites depois, algo me acordou. Uma batida suave contra o revestimento, lenta e constante, como se alguém estivesse tamborilando os dedos. Saí da cama e fui até a janela, com todos os pelos do meu corpo se arrepiando. Abri a cortina. Nada lá fora. Mas quando olhei além do quintal, onde a árvore começava, eu os vi. Todos os 3 parados lado a lado, de frente para casa. Não dormi depois disso. Pela manhã, eu já tinha terminado. Não me importei com o arrendamento. Não me importei em perder o depósito. Eu só queria sair e fazer as malas rápido. Roupas enfiadas em sacos de lixo, caixas meio cheias, tudo amontoado no caminhão. Quando eu estava retirando a última sacola, algo chamou minha atenção. A porta do vão sanitário embaixo da casa estava aberta. Eu nem sabia que existia um espaço para rastejar. A porta era pequena, de madeira, pendurada em dobradiças e enferrujadas. Além disso, tudo estava preto. Fiquei ali parado, olhando, até que senti um cheiro. Um cheiro doce e podre, como carne deixada fora por muito tempo. Todos os meus instintos gritavam para que eu olhasse, mas não olhei. Eu disse a mim mesmo: entre no caminhão, vá agora. Coloquei a bolsa no táxi, bati a porta e me virei em direção à varanda para pegar minhas chaves. Foi quando os vi parados na entrada da garagem. Todos os 3. As mulheres estavam descalças. A lama subiu pelas pernas deles. O velho sorriu para mim pela primeira vez. E seus dentes não pareciam certos. Muitos deles, muito afiados. As mulheres deram um passo à frente em perfeita harmonia, com as cabeças inclinadas na mesma direção, como marionetes puxadas por uma única corda. Algo quebrou em mim. Eu não falei, nem pensei. Corri para o caminhão, bati a porta e pisei fundo com tanta força que os pneus cantaram. Cascalho voava como tiros atrás de mim. Ouvi o vidro traseiro se estilhaçar, mas não olhei para trás. Torne-se membro do canal e tenha acesso antecipado aos vídeos. Não se arrependerá. Este pequeno pedaço dos Apalaches parecia o último lugar no mundo onde alguém viria me procurar. A cabana não era grande coisa.
2 quartos, andares que gemiam como se tivessem segredos. Papel de parede enrolado nos cantos como se quisesse descascar e escorrer. Mas era minha. Não havia senhorio, nem vizinhos de cima pisando duro às 3 da manhã. Nenhum trânsito passando, gritando pelas minhas janelas. Só eu e as árvores. Aqui fora, ninguém fazia perguntas. As pessoas ficavam sozinhas. Pelo menos foi o que pensei. A estrada até a cabana serpenteava como uma cobra preguiçosa. Havia apenas 2 outras casas ali. Uma delas estava sentada na colina, afundada na varanda como se tivesse desistido há muito tempo, cercada por um cemitério de ferramentas agrícolas enferrujadas. A outra ficava mais acima na serra, escondida atrás de uma parede de pinheiros tão espessa que não era possível nem ver a linha do telhado. Antes mesmo de eu desempacotar uma única caixa, o pessoal da montanha apareceu. Eles se chamavam Earl e Della. Ambos grisalhos, vestidos com roupas que pareciam ter sido costuradas à mão há 50 anos. Earl não falava, apenas balançava a cabeça de vez em quando, mastigando um cigarro apagado como se o mantivesse vivo. Della era quem falava, e sua voz era doce, muito doce, xaroposa de um jeito que ficava presa na garganta. Não há muitos rostos novos por aqui, ela disse, entregando-me um pote de vidro. Lá dentro havia algo escuro, grosso, quase preto. Geleia caseira, receita nossa, boa para o sangue. Eu sorri, embora a ideia de provar o que quer que estivesse naquele pote fizesse meu estômago revirar. E a maneira como ela sorriu de volta não alcançava os olhos. Muito amplo, muito praticado, como se ela tivesse aprendido em um livro. Durante todo o tempo em que ela ficou ali, seu olhar continuou passando por mim, tentando dar uma olhada dentro da cabana. "Não tenha vergonha de passar por aqui", ela acrescentou antes de irem embora. Earl apenas me encarou por um longo segundo e então se virou sem dizer uma palavra. Naquela noite, eu estava empilhando caixas quando ouvi 3 batidas fortes na porta da frente. Eu congelei. Quando abri, não havia nada, apenas as estradas de terra se estendendo até a escuridão. Nenhum vento, nenhum grilo, nem mesmo o zumbido distante de um carro. Apenas um silêncio tão profundo que parecia ter peso. Eu disse a mim mesmo que não era nada. Talvez Earl tivesse algo a dizer e eu tivesse perdido a coragem. Talvez alguma criança estivesse pregando uma peça, embora Deus saiba de onde uma criança teria vindo daqui. Nos dias seguintes, mal os vi. Certa vez, Della estava na varanda quando passei de carro. Ela acenou, sem sorrir dessa vez, e voltou para dentro. Foi aí que a coisinha começou. Uma cadeira na minha varanda moveu-se 6 centímetros para a esquerda. Minha caixa de correio estava perfeitamente reta na manhã seguinte, como se alguém a tivesse desenterrado e replantado enquanto dormia. O portão do meu galpão se abriu um dia, mesmo eu sabendo que eu tinha trancado. Então vieram as pegadas. Eu estava lá fora empilhando lenha quando as vi. Pés descalços afundavam profundamente na lama. Dedos longos, arcos altos. Eles saíram da árvore direto para minha janela dos fundos e pararam lá. Liguei para a casa de Earl e Della, mas não obtive resposta. Algumas horas depois, vi Earl em seu quintal, parado ali, olhando para o meu apartamento como se estivesse esperando por alguma coisa. Naquela noite, foi a primeira vez que tranquei as portas. Na segunda noite, acordei com a luz da minha varanda piscando. No começo só gaguejou um pouco. Depois parou. E parou como se não conseguisse se decidir. Fiquei imóvel na cama ouvindo. As tábuas lá fora rangeram uma vez, depois outra vez, mais suavemente, como se alguém estivesse colocando peso no chão lentamente, tentando não ser ouvido. Eu me afastei e espiei através da cortina. Havia uma forma se movendo pelo pátio. Alta, alto demais,
braços pendurados como se não se ajustassem bem ao corpo. Quem quer que fosse, não tinha pressa. Eles caminhavam devagar, deliberadamente, como se pertencessem àquele lugar. Não dormia depois disso. Na manhã, dirigi direto até a casa de Earl e dela. Eu estava pronto para perguntar o que diabos eles estavam fazendo andando por aí. A porta da frente estava escancarada. Bati, esperei. Nada. Então, entrei. O cheiro me atingiu primeiro. Solo úmido, áspero e terroso, como algo recém-cavado. Todas as janelas estavam cobertas com colchas grossas, então o lugar todo estava escuro. As paredes estavam forradas com prateleiras. Dezenas de potes de vidro estavam ali, fileiras e fileiras, cada uma cheia daquela mesma lama escura que eles me deram. Bom dia, Rowan. A voz veio de trás de mim. Eu me virei e lá estava Della na porta. Seus braços pingavam água, marcas vermelhas circundavam ambos os pulsos, como queimaduras de corda. Você dormiu bem ontem à noite? Ela perguntou, sorrindo tão largamente que suas bochechas tremeram. Murmurei algo sobre fazer o check-in e saí tão rápido que quase tropecei na escada. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia colocar a chave na ignição. Quando cheguei em casa, havia um jarro na minha varanda. Nenhuma nota. A tampa estava manchada com algo grosso e escuro, que não era geleia. Naquela noite, não acendi nenhuma luz. Sentei-me no escuro com uma faca de cozinha agarrada com tanta força que meus nós dos dedos doíam. Por volta da meia-noite, começou a zumbir, baixo, profundo e constante, vindo das árvores. E então cantou, devagar e ritmicamente, palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Rastejei até a janela e dei uma espiada. Eles estavam lá. Não apenas Earl e Della, mais deles. 6, talvez 7 figuras circulando minha casa. Cada um segurava um jarro que emitia um leve brilho verde por dentro. Suas cabeças estavam abaixadas e suas bocas se moviam em uníssono. Eu não conseguia respirar, nem engolir. Eles circularam por horas, pelo que pareceram horas. Então Earl se separou, caminhou até minha varanda, colocou seu pote ao lado do primeiro, ainda mexendo os lábios. Então, como se alguém tivesse dado um sinal, todos se viraram e voltaram para a floresta. Eu não dormi. Ao amanhecer, coloquei as roupas numa mochila e joguei na caminhonete. Mudar-me para as montanhas foi como dar uma pausa completa em tudo. Eu estava cansado da cidade, trânsito lento, shoppings intermináveis e aquele zumbido de fundo constante que nunca para de verdade. Então, quando surgiu uma vaga em uma pequena cidade de Blue Ridge, agarrei a oportunidade. Todo mundo dizia, você vai adorar lá fora. Ar fresco, noites tranquilas, vizinhos que realmente se importam. Parecia um sonho. A casa que aluguei era pequena, térrea, aninhada no final de uma estrada de terra que parecia mal se sustentar em alguns lugares. Árvores se aglomeravam em ambos os lados, subindo a serra com aquelas paredes retas e escuras. A entrada da garagem curvava o suficiente para que eu não conseguisse ver a estrada principal da varanda, o que eu achava um bom pedaço de privacidade. Havia apenas 2 outras casas por perto, uma bem em frente à minha casa e outra lá embaixo na encosta, escondida atrás do que parecia um muro de pinheiros. O corretor imobiliário disse que era tranquilo. Parado ali naquele primeiro dia, parecia mais isolado. No dia em que me mudei, eu os vi. Os vizinhos do outro lado da rua. Um homem e uma mulher. Eles estavam parados no quintal, imóveis.
me observando tirar as caixas da minha caminhonete. De 40 e poucos anos, talvez mais velhos. Ambos magros e rijos, com a pele queimada pelos anos lá fora. Mesmo de longe eu podia sentir o peso dos seus olhares. Fiz a coisa educada, levantei a mão, sorri, até acenei de leve. Eles não retribuíram o aceno, nem mesmo assentiram. Apenas ficaram parados como postes olhando fixamente para mim. Eu ri baixinho, tipo, bem, isso é amigável. Disse a mim mesmo que era apenas curiosidade de cidade pequena. Mais tarde, naquele dia, mencionei isso à mulher do escritório de locação quando fui entregar alguns papéis. Ela me deu um sorriso fácil e disse: "Eles são gente da montanha. Leva tempo para eles se aquecerem. Você verá." Eu queria acreditar nisso. Nos primeiros dias, nada aconteceu. Eu me acomodei, me acostumei com as estradas sinuosas que faziam cada ida ao supermercado parecer uma mini viagem. As noites eram mais silenciosas do que eu esperava. Silenciosas demais. Não como a cidade, onde mesmo às 3 da manhã você ouve uma sirene ou um carro na rodovia. Era um silêncio denso, pesado, como se as árvores engolissem o som por inteiro. Às vezes, fazia meus ouvidos zumbirem. A segunda vez que os vi foi à noite. Eu estava na cozinha lavando a louça quando 2 fachos de luz varreram o quintal. Fechei a torneira e congelei, olhando pela janela. As luzes se moviam lentamente, cortando a varanda, o caminho de cascalho até os degraus perto da porta. A princípio, imaginei que os caçadores tivessem se aproximado demais. Então, vi suas silhuetas, o homem e a mulher, os mesmos vizinhos, cada um segurando uma lanterna, movendo-se bem devagar, varrendo os fachos como se estivessem catalogando algo. Saí para a varanda com o coração batendo forte o suficiente para sentir na garganta. "Tá tudo bem aí?" gritei. Eles não responderam, nem olharam para mim. Apenas se viraram como se tivessem ouvido um sinal silencioso e voltaram para o quintal. Luzes refletindo na escuridão enquanto desapareciam atrás do corrimão da varanda. Naquela noite, tranquei a porta pela primeira vez. Na manhã seguinte, havia algo na minha varanda. Um pote de vidro bem no centro do capacho, como se tivesse sido colocado de um jeito. O vidro estava embaçado, a água lá dentro turva. Algo flutuava nele. A princípio pensei que fosse um bulbo de planta, pálido e inchado. Então vi as veias. Era um coração, pequeno, talvez de coelho. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. Apenas o pote, suando sob o sol da manhã como se estivesse ali há horas. Fiquei ali mais tempo do que deveria, olhando para ele, meio que esperando que os vizinhos estivessem lá fora, observando por trás das árvores. Eles não estavam, ou pelo menos eu não os vi. Disse a mim mesmo que era uma brincadeira, bem-vindo às montanhas, piada para quem está de fora. Não chamei o xerife, não queria ser essa pessoa. Simplesmente joguei o pote no lixo e lavei as mãos até ficarem em carne viva. Naquela noite, entrando na garagem, eu os vi novamente parados no mesmo lugar no quintal. Os dois, de frente para minha casa, braços caídos ao lado do corpo, imóveis, sem piscar, apenas fixos em mim como se tivessem esperado o dia todo pela minha volta. Desliguei o motor e fiquei ali sentado por 1 segundo a mais, fingindo checar o celular. Então entrei sem olhar de novo. Naquela noite, coloquei um martelo no criado mudo. 2 noites depois, acordei com passos na varanda. Passos lentos e deliberados se movendo pelas tábuas. Eu congelei, respirando superficialmente, ouvindo outro passo. Então uma sombra deslizou pela cortina,
longa e fina, movendo-se em direção à porta, outra atrás dela. Sentei-me e gritei: "Estou armado!" Minha voz falhou no meio do caminho, mas saiu alto o suficiente. Os passos pararam. Silêncio. Depois o cascalho estalando enquanto eles se afastavam. Ao nascer do sol, verifiquei a varanda. As tábuas pareciam normais. Nada faltando, nada quebrado. Mas havia outro jarro. Do mesmo tipo. Mesma água turva. Mas desta vez a água estava vermelha. Foi nesse momento que parei de fingir que era uma piada. Liguei para o xerife. Ele apareceu 1 hora depois, em um SUV sujo de lama, saiu e lançou um olhar longo para o jarro como se não fosse o primeiro que tinha visto. Contei a ele sobre as lanternas, os olhares fixos, os passos. Ele não escreveu nada, apenas olhou para a árvore como se a resposta estivesse escondida lá. Finalmente disse: "Não os confronte. Não fale com eles, e não saia depois de escurecer." Então voltou para o SUV e foi embora. Sem patrulha, sem acompanhamento, apenas aquele aviso. Naquela noite, fiquei sentado no escuro, com todas as luzes apagadas. Martelo em uma mão, telefone no modo silencioso na outra. A meia-noite chegou e passou. Então vieram os sons. Galhos estalando na mata. Não aleatórios, mas medidos, movendo-se em um círculo lento ao redor da casa. Então sussurros, baixos demais para serem captados, mas estavam lá, atravessando o silêncio. Meu aperto no martelo ficou tão forte que meus nós dos dedos queimaram. Então veio a batida. Uma única batida na porta. Não forte, não frenética, apenas suave, como se estivessem testando. Eu não me mexi, não respirei. Outra batida, mais alta desta vez. Então uma voz, baixa e lenta, serpenteando pela escuridão. "Saia." Eu congelei. Voz de novo, mais próxima agora. "Saia." Eu podia ouvir as tábuas rangendo sob seu peso enquanto se moviam. Então o som de algo se arrastando pela varanda. Esse raspar lento que fez os pelos do meu pescoço ficarem em pé. Imaginei o outro pote, maior desta vez. E então silêncio. Nenhum passo saindo, nenhum motor ligando, apenas silêncio. Pesado e interminável. Fiquei ali no escuro por 1 hora, martelo erguido, esperando outra batida. Ela nunca veio. Não olhei mais de perto. Joguei as sacolas na caminhonete e dirigi. Não chamei o xerife, não chamei o corretor. Deixei o contrato de aluguel, o depósito, tudo. E nunca mais voltei. Eu tinha 15 anos quando aconteceu. Nós tínhamos acabado de nos mudar para uma cidadezinha enterrada nas profundezas dos Montes Apalaches. As pessoas diziam que todo mundo se conhecia ali, mas isso não era bem verdade. Elas acenavam para você no supermercado e depois voltavam a fingir que você não existia. Nossa casa era uma velha casa de fazenda branca situada em uma colina inclinada. As árvores se aglomeravam em 3 lados, e a estrada lá embaixo se curvava como uma cobra enrolada, desaparecendo nos 2 sentidos. Das janelas da frente não dava para ver para onde ela levava, o que fazia os faróis subindo pela nossa garagem parecerem que estavam saindo direto da terra. A primeira vez que vi isso, contei para minha mãe, que me deu arrepios. Ela apenas riu e disse: "Isso é Apalache, as pessoas gostam de privacidade." Ela não estava errada sobre isso. Principalmente os Carver. Eles moravam na mesma rua, numa casa decadente e desgastada pelo tempo que parecia ter sido remendada com o que quer que estivesse por aí.
A primeira vez que os vi, estavam os dois sentados na varanda, magros, grisalhos, com o rosto tenso. Acenei porque, sabe, eu estava tentando ser educado. Eles não acenaram de volta, não sorriram, nem piscaram. Só me encararam. Depois disso, virou um padrão. Toda vez que passávamos de carro, um ou os dois estavam na varanda, observando. Meu pai chamava isso de boas maneiras da montanha. O jeito deles de dizer: não faça perguntas para as quais você não está pronto para as respostas. Então, eu não fiz. Por um tempo, no início de março, foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Meus pais tiveram que dirigir até o estado no fim de semana para resolver alguns documentos de propriedade para minha tia. Acho que não estava com vontade de ficar sentado no carro por 6 horas. Então, me deixaram em casa. Eles partiram na sexta-feira à tarde e quando a noite chegou, eu tinha a casa inteira só para mim. Passei a maior parte da noite esparramado no sofá com meu celular, TikTok, YouTube, qualquer vídeo aleatório que aparecesse. As únicas luzes acesas eram a luminária de canto e o brilho da minha tela. Lembro-me de pensar em como era silencioso. Nenhum carro, nenhum vizinho. Apenas o tic-tac ocasional do velho relógio na parede. Então, algum tempo depois da meia-noite, faróis varreram a sala de estar. Por um segundo, a parede inteira brilhou forte, depois escureceu novamente. No começo, pensei que fosse apenas um carro fazendo a curva rápido demais. Mas o ângulo estava errado. Aqueles faróis não passaram. Eles subiram pela nossa garagem. E ninguém sobe pela nossa garagem por acidente. É uma subida íngreme e estreita que termina bem na nossa garagem. Se você dirige até lá, está vindo atrás de nós. Eu congelei. Esperei pelo som de uma porta batendo ou talvez do motor dando ré. Nada. A luz não voltou. Depois de 1 minuto inteiro, rastejei até a janela e puxei a cortina o suficiente para espiar. A caminhonete dos Carved estava estacionada na beira do cascalho. Luzes apagadas, motor desligado. Ninguém à vista. Meu estômago embrulhou. Eu disse a mim mesmo, talvez eles tenham quebrado, talvez precisem de ajuda. Mas, se isso fosse verdade, por que desligar o motor? Por que não bater imediatamente? Fiquei ali por muito tempo olhando para aquele caminhão vazio, esperando que alguma coisa, qualquer coisa se movesse. Nada aconteceu. Por fim, deixei a cortina cair e recuei, com o coração batendo forte como se eu tivesse corrido 1 milha. Eu não queria ligar para meus pais e parecer que estava perdendo o controle. Então fiz o que qualquer adolescente idiota faz quando as coisas não parecem boas. Sentei-me no sofá e disse a mim mesmo que estava tudo bem. Não estava. A primeira batida quase não pareceu real. 3 delas, lentas, sem graça, contra a porta da frente. Fiquei tão congelado que juro que até meu coração parou de bater. Meu telefone ainda estava na minha mão, mas eu não me movi, não respirei, apenas escutei. As batidas vieram novamente, mais altas dessa vez, tão fortes que a moldura na parede fez um pequeno barulho. Então, silêncio. Comecei a pensar que talvez eles tivessem ido embora. Então eu ouvi o som metálico da maçaneta girando. Clique, clique. Girando para frente e para trás como se alguém estivesse testando. Minha garganta travou. Eu queria gritar, mas tudo que consegui foi ficar ali, prendendo a respiração com tanta força que meu peito doía. Quando a maçaneta parou de se mover, corri direto para a porta dos fundos, pensando que poderia atravessar a floresta e pegar a estrada, mas quando cheguei lá, parei de repente. Depois, vi o vidro logo depois da varanda. Alguém estava parado na árvore, imóvel como pedra.
braços pendurados frouxos ao lado do corpo. Não consegui ver o rosto. Não precisava. Foi um deles. A maçaneta se contraiu. Meus joelhos quase cederam. Eles estavam tentando as costas agora. Corri para as escadas, agarrando o corrimão com tanta força que queimei as palmas das mãos. Cada rangido do degrau soava como um tiro. No meu quarto, bati a porta e pressionei minhas costas contra ela, o coração batendo tão forte que pensei que me entregaria. Então olhei pela janela. A varanda estava vazia, mas lá estavam eles, perto do caminhão, os dois agora, parados lado a lado, com os rostos voltados para mim. Ficamos nos encarando pelo que pareceu uma eternidade. Então, em perfeita harmonia, eles se viraram e caminharam em direção à floresta. Eu queria acreditar que tinha acabado. Eu realmente quis. Então as luzes se apagaram. Não apenas a lâmpada, tudo. Luz do corredor, luz da cozinha. Até mesmo o brilho suave do relógio digital ao lado da minha cama. Perdido. O silêncio que se seguiu foi pior que as batidas. Grosso, pesado, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração, esperando algo acontecer. Eu não pensei. Eu simplesmente abri a janela e subi no telhado da varanda. Meus pés descalços bateram nas telhas com um baque surdo que soou alto demais no escuro. Não me importei. Deslizei até a borda, caí com força no quintal e corri. Galhos rasgavam meus braços, pedras cortavam meus pés, mas eu não parei. Até que a casa desapareceu atrás de mim e o único som que restou foi minha respiração irregular. Eu me escondi em uma vala de drenagem na estrada, até o céu começar a ficar cinza. Quando finalmente voltei a subir a colina, o caminhão havia sumido. O pátio estava vazio. Por um segundo, quase me convenci de que realmente estava sonhando, que talvez eu tivesse enlouquecido por uma noite e nada tivesse acontecido. Então, vi a varanda. A porta da frente estava fechada, trancada, como se ninguém tivesse tocado nela. Mas bem no centro do capacho, havia um pote de vidro. Lá dentro, flutuando na água turva, havia algo pálido e pequeno. Um dente humano. Quando meus pais chegaram em casa, não levei muita coisa. Apenas disse a eles que precisávamos ir. Eles nem perguntaram o porquê. Eu tinha 15 anos quando isso aconteceu. Meu pai teve a grande ideia de que todos nós precisávamos nos desconectar. A palavra é dele, não minha. Sem telas, sem distrações, apenas tempo em família na natureza. Então ele alugou uma cabana nos Apalaches para um fim de semana prolongado. Sem Wi-Fi, sem TV, sem sinal de celular. Na época parecia tortura. 4 dias presos na floresta com minha família. Passe difícil. Mas meu pai fez parecer uma aventura épica. Então fizemos as malas e pegamos a estrada. A viagem foi brutal. Horas de estradas sinuosas que se curvavam tão fortemente que poderiam estrangulá-lo. Meu estômago revirou e depois da terceira curva desisti de tentar olhar pela janela. Em certo momento implorei por Dramin. Não ajudou muito. Quando finalmente chegamos à cabana, o sol já tinha praticamente sumido e o ar parecia mais frio do que deveria ser no início do outono. No segundo em que abrimos as portas do carro, aquele frio penetrou em meus ossos como água gelada. A cabana era menor do que eu imaginava. 2 quartos, um banheiro e uma cozinha tão apertada que você poderia abrir a geladeira e ligar o fogão ao mesmo tempo. Havia um fogão a lenha no canto e uma mesa velha que parecia ter sido palco de décadas de jogos de cartas ruins. Tudo parecia limpo, mas desgastado, como o tipo de lugar onde ninguém mais fica, exceto quando todas as outras opções estão reservadas. Enquanto meu pai lutava com a fechadura, fui até a beira da varanda e observei a floresta.
Foi quando percebi, por entre as árvores, um brilho tênue. No início, pensei que fosse um truque de luz. Então ela piscou novamente, fixa, como uma luz de varanda. As árvores eram densas, então não consegui ver muita coisa, mas definitivamente era de uma casa, ou talvez de outra cabana como a nossa. Mostrei isso para minha mãe. Bem, pelo menos não estamos completamente sozinhos, ela disse toda alegre, como se isso fosse confortante. Honestamente, isso me fez sentir pior. Naquela primeira noite, meus pais acenderam o fogão a lenha e meu irmãozinho desmaiou no sofá como se alguém o tivesse desligado da tomada. Sentei-me num canto com um livro, fingindo ler, mas, na verdade, apenas ouvindo. Cada fenda no chão me fazia olhar para cima. Cada rajada de vento contra as paredes me deixava tenso. E então, por volta das 9 horas, houve uma batida na porta. Não apenas uma batida, mas uma batida forte e sólida que ecoou pela cabana ali no meio do nada. Meu pai abriu sem nem hesitar, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E lá estava ele, um homem com quase 70 anos, talvez mais velho, cabelos grisalhos que chegavam aos ombros, camisa de flanela desbotada, jeans tão surrados que pareciam quase um ursinho de pelúcia e botas cobertas de lama. O tipo de lama que parecia estar ali há algum tempo. "Boa noite", ele disse. Sua voz era lenta e melosa, como mel pingando de uma colher. Vi suas luzes. Pensei em vir dizer olá. Não tem muita gente que vem por aqui. Eu congelei. Algo no jeito como ele disse isso fez minha pele arrepiar. Mas meu pai apenas sorriu e se afastou, como se estivesse dando boas-vindas a um velho amigo. Eu queria gritar: "Não o deixe entrar!" Mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Ele se apresentou como Earl. Disse que morava logo ali, no meio das árvores, acenando vagamente com o braço em direção à escuridão. Perguntou quanto tempo ficaríamos. Meu pai disse a ele que era apenas no fim de semana. Earl assentiu bem devagar, como se estivesse processando algo importante. "Isso é bom", disse finalmente. Então seus olhos pousaram em mim, só por um segundo, mas o suficiente. Algumas pessoas ficam mais tempo do que deveriam. Minha mãe, tentando ser educada, ofereceu-lhe café. Ele balançou a cabeça e disse que não bebia nada que não conseguisse ver através dele. Ele sorriu quando disse isso, mas seus olhos permaneceram inexpressivos, mortos. Ele não se sentou, apenas ficou ali parado, com as mãos enfiadas nos bolsos e os olhos percorrendo o quarto como se estivesse memorizando. Então, bem casualmente, disse: "Você tem jovens?" Meu pai riu, uma risadinha estranha. "Só esses dois", disse, gesticulando na minha direção e na do meu irmão. Earl assentiu novamente, lenta e deliberada. Então ele disse: "Se precisarmos de alguma coisa, lenha, instruções, qualquer coisa, devemos gritar." Depois disso, voltou para fora e simplesmente desapareceu na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Ninguém disse muita coisa depois que ele foi embora. Meu pai tentou fingir que era um bom vizinho, mas ninguém acreditou. Não dormi naquela noite. Fiquei apenas olhando para o teto, atento a cada som. Na manhã seguinte, papai estava lá fora bem cedo, cortando lenha como se nada tivesse acontecido. Quando saí, notei algo na terra. Pegadas, fresquinhas. Elas circularam pela cabana, parando em cada janela. "Provavelmente Earl", disse papai quando eu mostrei. "Só para saber como estamos." Eu não disse nada. Apenas tranquei a porta quando entrei. Mais tarde, fizemos uma curta caminhada até um riacho. Quando voltamos, algo estava errado.
A porta da frente estava destrancada. Minha mãe jurou que a tinha trancado. Nada parecia faltar. Mas, quando fui para o meu quarto, minha mochila não estava na cama onde a deixei. Estava no chão, aberta. Naquela noite, ele voltou. Nós o vimos pela janela, parado perto da árvore, longe o suficiente para que seu rosto ficasse borrado, mas perto o suficiente para que não houvesse dúvidas de quem era. Meu pai saiu e chamou por ele, mas Earl não respondeu. Ele simplesmente se virou e voltou para a floresta, em silêncio. Minha mãe sussurrou que precisávamos ir embora. Papai disse que estávamos exagerando. Disse: "É assim que as pessoas são aqui." Mas então, por volta da meia-noite, acordei com um barulho na varanda. Não passos, respiração lenta e pesada, como se alguém estivesse parado do lado de fora da porta. Meu pai pegou o atiçador da lareira e abriu a porta com um puxão. Nada, apenas escuridão e o cheiro forte e gelado do ar frio. Foi isso. Nós embalamos tudo em minutos. Minha mãe ficava dizendo, depressa, baixinho, como se estivesse rezando. Quando partimos, olhei para trás, para a cabana e congelei. Earl estava parado na varanda, completamente imóvel, nos observando sair. Não paramos até chegarmos à rodovia. Ninguém disse uma palavra. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.